Olá pessoal, esse vídeo serve para aqueles que ainda desconhecem ou ainda não compreenderam o processo do ritual que foi feito com a derrubada das Torres Gêmeas do World Trade Center há 22 anos atrás. E caso você não saiba, o World Trade Center não era apenas 2 edifícios, mas sim um complexo de 7 edifícios agrupados numa área do centro financeiro de Manhattan, a ilha que é o maior e mais famoso dos 5 distritos que compõem o estado de Nova York. Também é importante saber que no ataque de 11 de setembro de 2001, não foram apenas as Torres Gêmeas, os 2 maiores edifícios do complexo World Trade Center, que desabaram. Houve outro edifício menor, o número 7 desse complexo, que também explodiu e desmoronou, embora não tenha sido atingido por nenhum dos aviões. É claro que o sistema tem uma explicação para isso, e, consequentemente, tudo mais que se fala sobre isso é considerado uma das mais terríveis teorias da conspiração. O fato é que realmente se chocaram aviões em 2 principais prédios do World Trade Center, mas eles não desabaram em função disso. As Torres Gêmeas e o prédio número 7 explodiram, incendiaram e desabaram porque haviam explosivos implantados em pontos chaves da estrutura desses 3 edifícios, que foram acionados remotamente nos momentos certos. Os assassinatos dos passageiros e das tripulações desses aviões, como também de todos os ocupantes desses edifícios, fazem parte do sacrifício humano desse ritual macabro e pagão que expressou, segundo as crenças dos indivíduos que comandam esse mundo, o nascimento de uma nova era, a partir do simbolismo da destruição e da reconstrução, a metáfora da ordem pelo caos, a interpretação distorcida do nascer de novo da suposta parábola recitada pelo Messias ao rabino Nicodemos. Nesse ponto é importante esclarecer que o Messias para eles não é o filho primogênito do Criador, mas sim o profeta mais eminente que a humanidade já teve. E esse profeta para eles não veio em nome do nosso Criador, e sim em nome daqueles que eles chamam de arquiteto do universo, que é, para eles, o responsável por toda a criação existente. Não é nem preciso dizer que, na verdade, esse ser que eles adoram e entendem como sendo a principal divindade da crença politeísta que eles seguem, é aquele que nós chamamos de opositor do Criador, o filho que se rebelou contra o pai e que lidera o vasto conjunto de outros filhos que também se rebelaram. E para seguir adiante na explicação desse ritual, é necessário dizer que a destruição dos prédios que representavam um altar de adoração foi a parte da homenagem a esse ser que eles adoram, mostrando a necessidade do caos para restabelecer a ordem e o novo nascer de uma nova era, que, segundo eles, sempre é melhor que a era anterior. Já o devastador sacrifício das vidas de centenas de inocentes, que eles chamam de virgens, devido ao fato de desconhecerem a suposta verdade sobre a construção do mundo e da humanidade, se deve ao fato deles precisarem oferecer algo muito valioso ao ser que eles adoram, para que esse ser possa atender a um pedido deles. E só para frisar que eu disse construção do mundo e da humanidade, porque eles veem a criação como um arquétipo da construção de algo. Por isso que eles chamam esse ser, dentre tantos outros nomes, de arquiteto do universo. E qual foi esse pedido tão especial que levou eles a oferecer um sacrifício tão grandioso? Bem, eles desejam a abertura do Stargate, que, como o próprio nome diz, se trata de um portal estelar que pode tanto levá-los ao mundo onde esse ser está contido, como também pode trazer esse e outros seres para o nosso mundo. Esse ser não tem o poder de abrir esse Stargate de onde ele está, mas pode auxiliar os humanos a conseguirem criar as condições perfeitas para que esse Stargate possa ser aberto a partir do nosso mundo. Então, o pedido deles a esse ser foi para que ele possa instruir corretamente a maneira pela qual esse portal deve ser feito, corrigindo os erros que eles fizeram nas tentativas de abrir esse portal anteriormente. Esse foi o motivo do sacrifício. Entendido isso, eu creio que vocês também tenham entendido que a programação preditiva, apresentada em todos os tipos de artes, é uma regra que não pode ser quebrada dentro dos dogmas dessa crença pagã, seguida pelos que comandam esse nosso mundo. Conforme eu expliquei no primeiro vídeo da playlist Como Funciona o Mundo, e eu também já expliquei que há tipos diferentes de programação preditiva, servindo a diferentes propósitos dentro do conjunto de doutrinas da crença deles. Para explicar esse ritual do 11 de setembro, vamos ver algumas programações preditivas menos
conhecidas, mas de extrema importância na compreensão do processo desse ritual. Esse aqui é um mero pôster de um filme supostamente inocente e mundano que traz uma mensagem velada. Olhem para o espaço do fundo da imagem principal. Há algo escondido aqui que podemos ver. São 3 pilares, com mais luz atrás do pilar do meio. Podemos ver esse mesmo motivo em outros locais com imagens maçônicas de 1º grau, como nessa placa onde há uma luz que emana do olho acima do pilar do meio. Compare isso ao cartaz do filme World Trade Center, onde vemos os 3 pilares novamente. E aqui na pintura A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, os 3 pilares aparecem como as janelas com luz no fundo do quadro, e o Messias está bem no pilar do meio. O famoso cultista e membro da Golden Dawn, a sociedade secreta da Aurora Dourada, Israel Regardie, que foi secretário de Aleister Crowley, já sabia da importância desse pilar do meio. E aqui temos outro filme com o tema de 11 de setembro, com esse mero pôster para promover o filme, que é um simbolismo de culto esotérico, onde vemos os 3 pilares da maçonaria ou os 3 pilares da árvore da cabala. E isso foi habilmente feito na coroa solar da estátua gigante da deusa Isis, em Nova York, que é conhecida como a Estátua da Liberdade. E podemos ver também o triângulo perfeito embutido nesse pôster do filme United 93, que foi em referência ao voo da United Airlines, onde vemos também a luz emanando por trás do pilar do meio, destacando-o novamente. Portanto, podemos ver que nos 2 principais filmes sobre o 11 de setembro, que Hollywood produziu, temos os 3 pilares com o pilar do meio destacado. E também no quadro da Última Ceia, de Da Vinci, vemos o Messias formando um triângulo ou uma pirâmide, que também é um símbolo ligado ao World Trade Center. E será que alguém acha que tudo isso são simplesmente coincidências mundanas entrelaçadas de forma nefasta, ou existe algo mais nesse jogo? Vamos explorar um pouco mais isso com a visão aérea das Torres Gêmeas e do complexo do World Trade Center, com as pirâmides de Gizé, que revelam a simetria entre as Torres Gêmeas e as 2 grandes pirâmides de Gizé, mostrando que a Torre Norte, que é a mais alta, devido à antena no topo dela, representa a Grande Pirâmide, enquanto que a Torre Sul é apenas um pouco menor que a Torre Norte, igual à segunda pirâmide de Gizé. E completando o conjunto, temos o edifício 7 do complexo do World Trade Center, que também explodiu e desabou misteriosamente, se comparando à menor das pirâmides de Gizé. E para confirmar ainda mais essa ligação, podemos ver que a altura oficial da Grande Pirâmide de Gizé tem, em milhas, exatamente 0,0911 milha. As casas decimais a partir do número 5 podem ser desconsideradas, segundo o arredondamento matemático. Tudo isso se encaixa perfeitamente nesse sistema simbólico de arquitetura entre as pirâmides de Gizé, os prédios destruídos no complexo do World Trade Center e também os 3 pilares da maçonaria, que podemos ver aqui nessa ilustração liberada para os maçons do 1º grau, ou degraus da maçonaria. Veja a escada com 14 degraus, que simbolicamente serve para alcançar o topo do 3º pilar, que é o menor. A outra ilustração semelhante a esta, com 2 escadas, que só é liberada para os maçons que estão acima do 14º grau, onde a segunda escada possui 19 degraus e, simbolicamente, serviria para alcançar os 2 pilares maiores, que ficam na entrada dos templos maçons, da mesma forma como na entrada do Templo de Salomão, que foi o primeiro templo de Jerusalém. Fica fácil ver que a soma dos 14 degraus da primeira escada com os 19 degraus da segunda escada nos dá o número 33, informando que para um maçom começar a compreender quem é realmente o grande arquiteto ou o arquiteto do universo, ele precisa ter subido os 33 degraus do conhecimento. Desculpe aí, às vezes eu estou gaguejando, estou enrolando algumas palavras, mas acho que está dando para entender, né, pessoal? Bom, veja também que cada pilar está relacionado com um símbolo dos céus, conforme a imagem do Sol que vemos no alto à esquerda e no centro a imagem de Sírius, o Sol azul, e na esquerda a imagem da Lua cercada pelo zodíaco. Portanto, podemos ver que o World Trade Center é uma construção análoga às pirâmides de Gizé e à configuração dos pilares do templo da maçonaria.
E aqui vemos a estátua esférica Cariátide, que ficava no pátio em frente às Torres Gêmeas. Essa escultura gigante de bronze foi feita pelo artista Fritz Koenig e foi apelidada de A Esfera para representar a Caaba de Meca. Koenig planejou a construção dessa coisa lá na Baviera, o mesmo lugar onde os Illuminatis foram fundados. Outro fato interessante sobre a colocação dessa esfera na praça do World Trade Center diz respeito ao arquiteto e designer do World Trade Center, Minoru Yamasaki, que pretendia que a própria praça fosse uma representação da grande mesquita de Meca, com a esfera tomando o lugar da Caaba. A Cariátide esférica possuía internamente um motor elétrico programado para girar no sentido anti-horário a estátua lentamente durante cada período de 24 horas. Em Meca, sabemos que o ritual ao redor da Caaba consiste nos fiéis andando em círculo em torno dela 7 vezes, também no sentido anti-horário. É claro que o Islã tem a sua explicação para esse ritual e que ela, obviamente, difere da realidade simbólica do giro anti-horário. Sabemos que na mitologia de muitas civilizações há o culto da possibilidade do retorno no tempo, a ideia de se poder viajar no tempo, quase sempre demonstrada em viagens entre o passado e o presente, como no clássico De Volta para o Futuro. Os portais estelares, ou Stargates, também são associados à viagem para o tempo passado. Portanto, o ritual de circular no sentido anti-horário remete a essa ideia de retorno ao passado. Cabe dizer que esse não é o propósito principal dos Stargates, que, como eu disse anteriormente, está ligado às viagens entre a Terra e os mundos espirituais. Porém, a programação preditiva também explora essa questão de viagem no tempo dentro da história humana, o que significa que um Stargate pode trazer de volta a Golden Age, que é aquele período supostamente próspero da humanidade, onde os anjos caídos vivem entre os humanos durante a fase do Sol amarelo ou dourado, dentro da fase dos céus vermelhos pós-Empicói, onde também o clima, a atmosfera e o solo são muito mais favoráveis e estáveis, proporcionando uma abundância alimentar e um processo metabólico diferente nos humanos. Agora, voltando a Meca, sabemos que dentro da Caaba há uma relíquia, que é a Pedra Negra, um objeto sagrado para os muçulmanos. E essa pedra tem a forma ovoide, quase esférica, sendo considerada por alguns pesquisadores uma representação da pedra Bem-Bem, original de Heliópolis, no Egito, que era a pedra em homenagem à divindade Ra, o deus Sol, conectando assim a Caaba às pirâmides de Gizé. Com isso, fechamos a conexão entre os edifícios do World Trade Center, a maçonaria, o Egito e o Islã. E agora, nessa ilustração que se encontra no certificado de subida de grau da maçonaria, que é dado àqueles que passam para o 3º grau, vemos novamente os 3 pilares representados aqui pelas velas acesas, que estão sobre um pequeno monte de terra que parece ter emergido de um mar caótico, bastante semelhante com a ideia do mito da criação egípcio, que diz que a terra surgiu como um monte no formato da pedra Bem-Bem, vindo das profundezas do oceano agitado, que representa o mar da eternidade. A pedra Bem-Bem também é o arquétipo que deu origem às pirâmides e aos obeliscos. E olhando agora para essa foto aérea de Manhattan, quando o World Trade Center ainda existia, podemos associar a ilha de Manhattan e as Torres Gêmeas à esquerda da foto, juntamente com o edifício 7 do complexo, aquele menor, numa cor parecida com marrom, logo atrás das torres, com a imagem anterior das velas da maçonaria num pequeno monte ou ilha no meio do mar. E antes do 11 de setembro, podemos conectar todos esses tópicos juntos em vários filmes populares de Hollywood, encontrando até mesmo o Pilar Médio e as pirâmides, todos eles conectados de forma sincronizada, como por exemplo no filme de 1982 de John Carpenter, Fuga de Nova York, mostrando um futuro distópico de 1997, onde há uma cena do avião presidencial voando em direção a Nova York, intercalada com a cena de Kurt Russell interpretando em Snake Plissken, o Cobra Plissken, pousando um planador no telhado do World Trade Center. Temos então, figurativamente, uma cobra em um avião voando em direção ao World Trade Center. E sabemos a relação entre cobras e o Egito com o simbolismo da serpente Urel e da serpente Apófis.
Temos novamente cobras e um avião combinados em 2006 no filme Cobras no Avião. Observe como as cobras enroladas ao redor do avião, no cartaz do filme, formam a mesma imagem do caduceu de Hermes, ou o cajado de Hermes, que é igual ao radiante pilar do meio da árvore da vida, ou da árvore da cabala, que também são símbolos de uma consciência maior, onde a serpente enrolada representa a ascensão superior da energia Kundalini, que sobe pela coluna vertebral até o chakra do terceiro olho. E aqui no filme Stargate, vemos novamente Kurt Russell, que agora ressoa de forma sincrônica com o personagem Snake Plissken, de Fuga de Nova York, passando pelo Stargate, o portal estelar. Note que ele é a primeira pessoa a passar pelo Stargate. Essa cena é como se fosse a continuação da cena do filme Fuga de Nova York, como se alguém voasse em direção ao World Trade Center e passasse por um portal estelar, justamente porque vemos que a entrada pelo portal culmina bem em frente a dois pilares e a uma pirâmide semelhante às do Egito. Bem, em 1904, o cabalista e mago Aleister Crowley alegou ter recebido, enquanto passava a sua lua de mel no Cairo, o texto que se transformou no livro da lei, narrado por uma entidade que surgiu durante os 3 dias que ele meditou no interior da Câmara do Rei, dentro da grande pirâmide de Gizé. Essa entidade se chamava Aiwass, e esse é o desenho que Aleister Crowley fez e deu de presente, alguns anos depois, ao amigo ocultista Kenneth Grant. Só por curiosidade, essa entidade Aiwass, desenhada por Crowley, se tornou o arquétipo dos extraterrestres, proclamado por Hollywood e pelas pessoas que alegam ter mantido contato com seres de outros mundos. Isso é bem visível, né? Nem precisa explicar, né? Olhando para a imagem dá para vocês verem muito bem que a semelhança entre esse ser que o Crowley viu é idêntica a qualquer imagem de ET que é divulgada pela mídia e pelas pessoas que alegam ter visto algum ET. Bom, Aleister Crowley, em seus trabalhos literários posteriores a essa aparição, evidenciou relações dessa entidade com a antiga divindade egípcia e com números hebraicos da gematria, em especial o número 77, ou 77, além de uma conexão com a divindade grega Pan, que obviamente está relacionada à figura do opositor do nosso Criador. E por que eu estou falando tanto de Aleister Crowley? Daqui a pouco vocês vão entender. Bem, Aleister Crowley escreveu um livro de uma página, é isso mesmo, um livro de uma página, se é que isso pode ser considerado um livro, e o nome dessa obra é Liber Os, também conhecida como livro 77, que nada mais é do que uma lista de supostos direitos sobre a vontade que todo homem e toda mulher teriam frente à cosmovisão distorcida de Crowley. Não se sabe ao certo quando essa obra foi escrita, pois ela foi publicada somente em 1942 como um apêndice do livro O Renascer da Magia, do seu amigo ocultista Kenneth Grant. Em 1900, na época que Aleister Crowley estava envolvido com a propagação da Telema, o seu culto teosofista, L. Frank Baum, um escritor americano também envolvido com o ocultismo e a teosofia, lançou a obra O Mágico de Oz, que todo mundo conhece. Em 1939, a Disney, a cabalística Disney, lançou o filme sobre essa obra. Aliás, esse foi o primeiro filme em Technicolor para o cinema. Como a obra de Crowley, a Liber Os, só ficou conhecida em 1942, fica difícil confirmar que a obra de L. Frank Baum tem o seu nome inspirado no livro de uma página de Aleister Crowley. Porém, pelo fato de L. Frank Baum ser um notório teosofista, e bem provável que ele tivesse conhecimento sobre a Liber Os muito antes dela ser publicada, e, portanto, ter usado o nome Oz para o seu personagem central da obra O Mágico de Oz. Bom, isso é importante porque uma versão cinematográfica de 1978 dessa conhecida obra de L. Frank Baum, podemos ver uma associação entre a cidade das Esmeraldas e a cidade de Nova York, quando numa cena a personagem Dorothy, junto com seus companheiros, chega ao final da estrada de tijolos amarelos e passa por um portal circular, que lembra um Stargate, e logo vemos 3 pirâmides
como as pirâmides de Gizé, sendo que depois delas há um pátio com uma imensa esfera de metal, como a cariátide esférica do World Trade Center, e vários personagens caminhando ao redor dessa esfera no sentido anti-horário também. Como se tudo isso não bastasse, a câmera mostra dois grandes edifícios bastante semelhantes a torres gêmeas, bem ao fundo da cena, conforme podemos ver nessa aqui. Além disso, o personagem Oz, o Terrível, que na verdade era um charlatão que se passava pelo mago supremo daquele mundo e que seria o único que poderia ajudar a Dorothy a retornar para o seu mundo, é uma cópia idêntica da entidade vista por Aleister Crowley. A obra e o filme são repletos de mensagens esotéricas e teosóficas, mas essa cena retrata uma das programações preditivas mais antigas em relação ao ritual de 11 de setembro no World Trade Center. E ainda falando de Aleister Crowley, há suposições bem embasadas de que a mãe de George Bush Filho, o presidente dos Estados Unidos na época do ritual de 11 de setembro, seja na verdade filha de Aleister Crowley. Eu sei, é uma história que parece absurda demais, mas eu vou deixar o link sobre isso na descrição do vídeo, porque ela é muito grande, muito complexa, e eu acho que é interessante vocês leem, caso vocês não tenham ouvido falar sobre isso, porque é muito interessante essa ligação. Portanto, ao vermos o Bush lendo o livro infantil My Pet Goat, ou Minha Cabra de Estimação, durante o ataque ao World Trade Center, estaríamos vendo, na verdade, o neto de Aleister Crowley participando do ato litúrgico desse macabro ritual, enquanto as crianças estavam lendo aquela sequência estranha de palavras. E voltando ao filme United 93, ou Voo 93, como ficou conhecido aqui no Brasil, vemos nessa cena, enquanto o suposto sequestrador fabrica sua bomba falsa no banheiro do avião, um personagem de um passageiro conversando com outro ao seu lado, após ver Manhattan pela janela, comentando como Nova York é linda e comparando-a com a cidade das Esmeraldas, do Mágico de Oz, ou seja, tudo totalmente ligado. Finalizando, entendemos então que o ritual de 11 de setembro é a execução de um princípio fundamental da maçonaria, que diz que devemos sempre destruir algo que foi construído para que possamos passar para uma nova fase, uma nova etapa de ascensão ao conhecimento superior supremo. Só assim, novas portas ou portais poderão se abrir para que possamos vivenciar uma proximidade maior com o arquiteto do universo. Mas somente isso não basta, pois para que essas novas portas ou portais sejam abertos, precisamos da anuência do grande arquiteto. E para termos isso, precisamos oferecer algo valioso, fazendo um grande sacrifício ritualístico. E nada é mais valioso do que a entrega de milhares de almas virgens. E nesse empenho fabuloso, não devemos ficar decepcionados caso o nosso pedido, que seria a abertura dessas portas ou portais, não seja atendido de imediato, pois o tempo do grande arquiteto é diferente do nosso. E aí, entenderam a grande merda disso tudo? Pois é, mas a coisa toda não para por aí. Muitos outros rituais foram feitos depois do 11 de setembro e muitos outros ainda serão feitos, principalmente em relação ao One World Trade Center, que é o novo prédio único que foi construído em 2003 no mesmo local do antigo complexo do World Trade Center, bem ao lado do Memorial do Marco Zero e em frente à estranha estação de metrô Oculus, que abriga em seu interior relíquias do antigo World Trade Center. Estranhamente, olhando nesse ângulo, com o edifício One World ao fundo, a estação Oculus lembra a vista da traseira de um imenso avião indo em direção ao edifício, não é mesmo? Bem, eu creio que com essas informações que passei nesse vídeo fica mais fácil compreendermos a dinâmica maquiavélica da cosmovisão abominável que os controladores de alto nível e os mestres que comandam esse mundo têm. Não só eles, mas muitos dos fantoches de alto e médio nível compartilham essas mesmas crendices diabólicas elaboradas a partir do sincretismo mitológico proporcionado pelo gnosticismo a partir de todas as religiões existentes e dos cultos vinculados às principais sociedades secretas existentes.
Também, a partir dessas informações, fica possível analisar e compreender muitos dos rituais que ocorrem mundo afora e que são divulgados para aqueles que não conhecem essas informações, como sendo catástrofes ou incidentes que geraram centenas ou milhares de vítimas. Bem, e agora temos o bônus desse vídeo. Eu sei que muito se fala sobre códigos secretos vinculados a números, e nós temos uma infinidade de numerais associados a datas e significados simbólicos que muita gente tenta elucidar. Obviamente que se trata de algo impossível de falar sobre todos esses símbolos numerais usados em mensagens e codificações rituais. Por isso, eu vou apresentar aqui apenas os significados de alguns números que estão entre os mais importantes para o ocultismo e as suas simbologias. O número 9 é um dos mais importantes porque ele é o espelho gerador de um outro número, o número 6, que segundo a crença ocultista só existe quando o Stargate surge, que seria o giro completo redutor da espiral de Fibonacci. Para quem não sabe, a espiral de Fibonacci se baseia na teoria da sequência de números inteiros que começam com 0 e 1, seguindo a sequência de números inteiros que são sempre a soma dos dois números inteiros anteriores. É um conceito matemático que é usado em praticamente tudo que existe no mundo, desde o mercado financeiro, passando pela ciência da computação até a teoria dos jogos. Como o 9 e o 6 não são números inteiros, eles não fazem parte dessa sequência, mas se forma subjetivamente a partir do giro redutor dessa sequência. Essa ideia não faz parte da teoria de Fibonacci, mas os ocultistas a veem como uma continuação de supostos números negativos dentro de uma espiral. Essa seria a imagem do 9 e do 6, representando esse giro redutor que forma a hélice de abertura do Stargate. Imagine isso girando e nós teremos a imagem dessas várias espirais que foram observadas recentemente nos céus de diferentes locais do mundo. E antes que alguém pergunte, sim, essas espirais nos céus são portais estelares. Mas eles não vingaram. Um Stargate precisa expandir no mínimo 10 vezes o tamanho dessas espirais observadas. E além disso, conforme a espiral vai crescendo, o giro das hélices vai aumentando, até que o centro se abra e então temos o verdadeiro Stargate. Eu não sei quem conseguiu gerar esses portais, se foi um homem ou alguma entidade do outro lado, mas de qualquer forma não deu certo por algum motivo. E eu espero que continue não dando certo. Bem, o centro de um Stargate seria a forma clássica do Ouroboros, que também pode ser representado como o símbolo do infinito, com uma ou duas cobras, que representa um outro tipo de Stargate. Diante disso, vemos a importância também do número 8, que também representa o símbolo do infinito quando está na horizontal. Temos também o número 3, que é muito importante no ocultismo, pois ele representa a metade do número 8. Ou seja, como o número 8 representa o infinito ou a vida eterna, o número 3 representa algo que é finito, que tem fim, como a nossa vida mortal, pois ele não fecha o círculo como o número 8. Portanto, o número 3 é a mortalidade, e você só alcança o infinito ou a imortalidade quando se une dois números 3, um invertido ou espelhado com o outro, formando então o número 8. Disso que vem a importância do numeral 33, que são dois números 3 juntos, que podem formar o número 8 quando unidos. Na maçonaria, a imortalidade simbólica é alcançada quando se chega ao 33º grau. 33 também é o simbolismo para se obter o número 9, ou seja, 3 vezes 3 é igual a 9, que, como eu disse, é um dos números mais importantes no ocultismo. Como o 9 gera o 6 na representação da espiral do Stargate, o número 6 somado 3 vezes, ou seja, 6 mais 6 mais 6, é igual ao número 18, que é igual a 2 vezes 9. Daí que vem a importância do numeral 666, que tem o mesmo valor de dois números 9. E falando em 666, é importante informar que esse numeral não existe na Bíblia. Ele foi inserido propositalmente no livro Revelações pelos gnósticos, para gerar a interpretação de que esse numeral representa a besta ou o homem que governará a humanidade a mando do opositor do Criador.
Portanto, a sequência de 3 números 6 se torna, dentro do ocultismo, um numeral com maior poder simbólico, equivalente a 2 números 9, que seria o número mais importante dentro do ocultismo. Como eu havia dito que dentro desse simbolismo o número 9 gera o número 6 na hélice do Stargate, temos então a ideia de que o poderoso número 9, que representa o opositor, irá gerar alguém mais poderoso do que ele próprio, que seria a besta ou o anti-messias. Mas, por ele ser mais poderoso, o seu tempo de vida será evidentemente menor. O numeral 666 surgiu na tradução Septuaginta. O livro das Revelações, ou Apocalipse, foi escrito originalmente em aramaico siríaco, e na versão original não há esse numeral. O número 9 está associado a Saturno, pois, de acordo com a crença ocultista das ciências modernas, Saturno seria 9 vezes maior do que a Terra. Saturno representa o opositor, que é o grande arquiteto da maçonaria, portanto, ele é 9 vezes superior à humanidade, daí a importância do número 9. Mas falar de Saturno daria um outro vídeo até mais longo do que esse. Então, para resumir, Saturno é, na verdade, a prisão de Ra-Satã, o opositor. O Criador o aprisionou lá, onde ele permanecerá até que o Criador deseje libertá-lo. Para os ocultistas, Saturno não seria uma prisão, e sim o próprio opositor. E o Stargate seria um meio de trazer o opositor para a Terra novamente. Mas, como eu disse, há muito mais para se falar sobre isso. Temos, por exemplo, a questão do cubo, que é um outro símbolo para Saturno e que é bastante usado pelo ocultismo, como o cubo negro, que é a Caaba do Islã, que também é a pedra Bem-Bem do Egito, que também é o Sol Negro e que também é os cubos presentes no templo maçônico, conforme vocês veem nessa imagem. Enfim, há uma enormidade de simbologias envolvendo Saturno e todas as demais estrelas errantes, que também são outras prisões onde estão aprisionados os demais anjos caídos que se rebelaram sobre a liderança de Ra-Satã. A mesma simbologia também abarca as constelações conhecidas, conforme essa tabela que mostra os signos egípcios que representam cada uma delas e que estaria gravada ao redor do Stargate. As constelações ou conjuntos de estrelas seriam os caminhos possíveis de viagem através do Stargate. Seria como estações de uma linha de metrô ou trem. E dentre todas essas constelações / estações, a do Cão Maior, onde está Sirius, é a mais rápida e prática para chegar ao destino Saturno. Bom, mas isso é assunto para outros vídeos, onde eu falarei sobre outros rituais que ocorreram com as simbologias semelhantes ao ritual do 11 de setembro. Bem, pessoal, isso é tudo por hoje, e eu espero que as informações desse vídeo possam servir como conhecimento na elucidação de outros rituais malignos que já foram feitos e que ainda serão feitos nesse nosso mundo caído e abominável. Obrigado a todos que assistiram e até mais.